Agradeço ao juiz Marcelo Paulo e passo a palavra agora a Rubens Goiatá Campante, que é mestre em Ciências Políticas pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Sociologia Política pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais e é o servidor pesquisador da Escola Judicial do TRT da Terceira Região. Boa tarde, agradeço a presença de vocês, agradeço o convite dos condutores da empresa, uma satisfação estar aqui junto com o pessoal do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. É importantíssimo essa articulação entre as instituições, né? A gente está tentando fazer isso, uma iniciativa nossa, desde o ano passado, né? do Juliano, do Thiago, a gente está tentando fazer essa articulação entre as três instituições efetivadoras da regulação trabalhista no Brasil. Bom, o estudo atual da seção de pesquisa da Escola Judicial do TRT, que sou eu, a seção de pesquisa sou eu, e apenas eu, vocês estão sobre as mudanças quantitativas e qualitativas nos casos novos na primeira instância do TRT3 após a reforma. Essa questão toda que o doutor Marcelo, essas impressões que o doutor Marcelo comentou, a partir da expertise dele, do dia a dia da vara e dos comentários, das conversas com colegas dessa região, de outras regiões, a gente pretende levantar todas essas questões através de uma amostragem estatística, que seja bem feita, que tem que ser bem feita. Essas questões todas, a arguição de inconstitucionalidade, se o dano moral diminuir, o adicional de insalubridade, se está extinguindo o processo quando não tem a expressão matemática para pedir, tudo isso a gente vai tentar levantar, construir uma base de dados que o público ligado a essa base de dados tem que ser bem feito, porque depois ela pode ser feita para outras coisas. Bom, isso é uma questão de acesso à justiça, obviamente. Há uma obra clássica do Mauro Capelletti e Brian Garth que fala sobre o acesso à justiça como um direito social humano mais básico, né, que lastreia todos os outros. Não adianta haver outros direitos sociais se não há o direito de acesso à justiça. E fala também que o acesso à justiça é uma questão, é o ponto central da processualística moderna, da organização judiciária, que significa considerar a desigualdade entre as partes. Se não houver essa consideração, não se está tratando de forma correta da questão do acesso à justiça. No liberalismo clássico, o acesso à justiça era visto como um direito natural, né? Então, os direitos naturais eram considerados como anteriores ao Estado. E a preservação dos direitos naturais, não só do acesso à justiça, como direito à vida, propriedade e tudo mais, dependia basicamente que o Estado não permitisse o desrespeito por outros cidadãos. O Estado não interferia se um cidadão não conseguisse defender, reconhecer, defender os seus direitos, né? Na ordem liberal, que nasceu junto com o mundo moderno, nasceu junto com o Estado Nacional Moderno, nasceu junto com o capitalismo, e capitalismo e o Estado Nacional Moderno nasceram juntos. Não existiria capitalismo se não existisse Estado Nacional Moderno, não existiria Estado Nacional Moderno se não existisse capitalismo. No início, a soberania do Estado era sobre indivíduos detentores de direitos civis e políticos, garantidos formalmente por uma ordem política. Com o passar do tempo, a evolução para o Estado democrático, a soberania do Estado passou a ser sobre indivíduos e a coletividade, portadores de direitos civis, políticos e sociais, né, além de direitos civis e políticos sociais, garantidos de maneira formal e efetiva por uma ordem jurídica justa, na qual o acesso à justiça é um direito humano estruturante. Vocês veem, portanto, que a questão do acesso à justiça vem tudo com a evolução, talvez superação de um paradigma básico de liberalismo que vigiou assim, há uns 200 anos, 150 anos atrás. O acesso à justiça moderna significa um aprofundamento dos princípios liberais e uma amálgama, uma mesclagem desses princípios liberais com princípios democráticos e republicanos. E ele significa uma abordagem substantiva e normativa do direito, sem descurar do aspecto técnico, porque, obviamente, o direito é uma
ciência, não sei se propriamente uma ciência, mas pelo menos um fazer eminentemente técnico, né? Mas sem descurar desse aspecto técnico, há uma abordagem substantiva, a questão quando se pensa em acesso à justiça, é uma abordagem substantiva. A resolução 125 do CNJ, por exemplo, quando fala de acesso à justiça como acesso a uma ordem jurídica justa, expressa isso, né? Então, eu estou falando basicamente que é o acesso à justiça em dois sentidos. Em um sentido amplo, quando você fala de acesso à justiça, você fala de uma temática entranhada a questões legais, políticas, econômicas, sociais e culturais. Num sentido mais estrito, o acesso à justiça é o acesso ao judiciário, aquilo que a gente, o doutor Marcelo Palma bem falou aqui, a expressão dele. É o cara ligar lá do meio da roça lá e falar assim, posso ir depois aí na vara? E o acesso à justiça é isso, né? A vertente formal perante os órgãos judiciários, disponibilização e efetivação da justiça. Essas perspectivas, ambas as perspectivas são válidas, mas, isso é que é o importante, elas devem ser correlacionadas sempre, não é? Esse estudo empírico e analítico que a seção de pesquisas do TRT da Escola Judicial vai fazer é uma abordagem do acesso à justiça no sentido estrito. Basicamente, nós vamos falar do sentido estrito. Essas questões, esses números que eu estou passando, eu estou levantando vara por vara, a classe processual, sub-região por região, naquela sub-região, os processos trabalhistas, o sumarismo subiu, o sumarismo desceu, do TRT3 de forma geral. Eu estou levantando um banco de dados a respeito disso, ou seja, é uma abordagem do acesso à justiça no sentido estrito, mas a gente tem que sempre se remeter ao aspecto amplo da questão, senão a gente se perde. E para entender esse aspecto amplo da questão, é preciso considerar o sentido histórico do acesso à justiça do trabalho no Brasil, ressaltar a importância histórica que isso teve no Brasil, na sociedade brasileira. Acreditem, essa questão trabalhista é fundamental para a história brasileira. E a história brasileira, obviamente, é fundamental para a questão trabalhista. A regulação do trabalho no Brasil representou, historicamente, um avanço e um grande impacto social. Nós somos uma nação com uma herança histórica de violência, instabilidade, conflituosidade difusa e uma debilidade muito grande do Estado conseguir regular essa violência. O Estado, aliás, não só no Brasil, mas na América Latina, é difícil o Estado valer os seus ditames jurídicos, políticos, burocráticos. A lei não chega no Brasil. Aqui no Brasil, a ONG se fala, na sociologia, eu venho da sociologia, há uma expressão usada por inúmeros pensadores do Brasil, inúmeros sociólogos, o Brasil legal e o Brasil real, por exemplo. O Brasil real é uma coisa, o Brasil legal é outra. Então, isso demonstra um problema do Brasil e da América Latina, de forma geral, de dificuldade do direito e da burocracia realmente se fazerem valer. E isso, quando foi instituída uma justiça, uma institucionalidade, uma regulação trabalhista no Brasil, que foi instituída valendo desde logo, isso teve um impacto profundo na sociedade brasileira, na sociedade de herança escravista. Isso teve um impacto profundo, isso marca a cultura política brasileira até hoje. Isso começou em 1930, com o nosso amigo lá, o Getúlio Vargas, né? Mas é importante ressaltar, porque antes de Getúlio Vargas havia leis trabalhistas, havia movimentos trabalhistas, só que realmente Getúlio Vargas é um marco temporal, né? Ele trouxe para o governo, por exemplo, Getúlio Vargas, ele já está falando do Ministério do Trabalho, ele tomou posse lá naquela revolução, naquele movimento armado, ele tomou posse dia 3 de outubro, dia 25 ou 26 de outubro ele criou o Ministério do Trabalho. Ele criou o Ministério do Trabalho menos de um mês depois. Havia o Ministério da Agricultura, Trabalho, Agricultura, Indústria e Comércio. Aí ele criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a Agricultura ficou sozinha. Ou seja, ele veio uma cultura política completamente diferente, marcada pelo positivismo gaúcho. É um positivismo, gente, não vou falar muito de positivismo, porque positivismo é uma ideologia fundada por Augusto Conte no século XIX. Ordem e progresso, nossa bandeira tem o positivismo, amor, ordem e progresso, nossa bandeira não tem o amor.
só tem a ordem e progresso, eram os lembros do positivismo. Mas o positivismo gaúcho, ele trazia uma característica de progressismo social, de distribuição econômica e de autoritarismo político. A cultura política na qual Vargas se formou, os ídolos políticos de Vargas, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, traziam isso. Na verdade, isso não é restrito ao Rio Grande do Sul, está presente no Uruguai, está presente na Argentina, naquela região platina. E uma tendência ao nacionalismo e à centralização estatal. A gente tem que entender essa cultura política do Vargas para entender a CLT, para entender a arquitetura da regulação trabalhista do Brasil. Mas não houve somente o direito do trabalho, a regulação trabalhista, não bebeu somente dessa fonte do positivismo gaúcho do Vargas. Houve também, foram muito importantes as doutrinas sociais católicas, a Rerum Novarum, o 40º ano. Né? Outro dia eu estava lendo sobre o Pio X. É o Papa que fez a Rerum Novarum, e ele conversou com um assessor dele, na época, quando ele fez a Rerum Novarum, e o assessor disse: "Sua Santidade, isso está parecendo um socialismo." Meu filho, se é socialismo para você, eu não sei, mas para mim é tudo cristianismo. Então, essas doutrinas sociais católicas foram muito importantes. Elas foram importantes para os partidos democratas cristãos europeus. Todos os partidos democratas cristãos europeus beberam nessas doutrinas sociais católicas, e o Estado de Bem-Estar Social foi criado por uma conjunção dos partidos democratas cristãos e dos partidos sociais democratas. Outra fonte é o realismo jurídico norte-americano. Oliveira Viana, um dos grandes artífices da justiça do trabalho no Brasil, ele salientava isso. Ele era um entusiasta do New Deal, do Roosevelt, e falava: nós temos que superar o formalismo da tradição jurídica brasileira através do pragmatismo norte-americano, do New Deal. Outra fonte foi o corporativismo estatista autoritário. Oliveira Viana, Vargas, foram muito... Vargas, obviamente, mas Oliveira Viana foi uma eminência parda, né? O ex-ministro Arnaldo Susequinte chamava ele de eminência parda do Ministério do Trabalho, Oliveira Viana de eminência parda. Oliveira Viana dizia o seguinte: a nossa cultura, a cultura política brasileira é privatista, seja do povo, seja das elites, e nós temos que educar de forma cívico-política, via associações de classe, via sindicatos, a nossa população, para superar. Então, por exemplo, Oliveira Viana, nos seus arroubos, nesse sentido, da educação cívico-política via associação de classe, ele chega a falar que só daria direito à voto ao cidadão que fosse sindicalizado. E assim, mais importante que essa regulação trabalhista vem acompanhada de instituições efetivadoras. Aqui nós chegamos na Justiça do Trabalho, criada a princípio dentro do Ministério do Trabalho, né? Daí a confusão, o impacto da cultura política foi tão grande, vocês sabem que até hoje as trabalhadores confundem a Justiça do Trabalho com o Ministério do Trabalho, porque na década de 30 a Justiça do Trabalho foi criada no âmbito do Ministério do Trabalho. Quais as características dessa justiça? Simplicidade, rapidez, equidade, uma justiça federal para escapar da influência das oligarquias. Isso aí é coisa do Oliveira Viana. O Oliveira Viana falava o seguinte: essas oligarquias rurais brasileiras são atrasadas, nós não podemos colocar uma justiça estadual, senão essa justiça vai ser capturada por essa oligarquia. Classista, para legitimar-se e estimular a participação de classe conciliadora. Olha, aí a jabuticaba brasileira que fala, né? A Justiça do Trabalho é uma jabuticaba. Na verdade, vários países têm uma jurisdição específica para demandas individuais de trabalho. Eu recomendo ler, por exemplo, a obra do juiz aqui do TRT, o professor Marcelo Tipo, que ganhou o concurso da Escola Judicial sobre obras históricas sobre o início da Justiça do Trabalho, concurso do qual eu tive a satisfação de ser parte do júri, e o júri deu o prêmio a essa obra de forma unânime, né? A gente não sabe, era por pseudônimo, né? Eu lembro que o pseudônimo dele era Evaristo Vargas Susequinte. Aí todo mundo chegou lá na hora e disse: quem vai ganhar o Evaristo Vargas Susequinte? Todos nós concordamos, é o Evaristo Vargas Susequinte. O doutor Marcelo Tipo fala isso, faz um levantamento de vários países em relação a essa questão da presença ou não da Justiça do Trabalho. Bom, a conciliação só tem no Brasil. Gente, a conciliação havia no Conseil de Prud'homme, lá da França, 1806, criado por Napoleão.
é considerada a mais antiga justiça do trabalho do mundo, importantíssimo para a formação da classe operária francesa. Havia na República de Weimar, havia nos Estados Unidos, no Canadá, na Grã-Bretanha, representação paritária. Havia também nos conselhos de Proudhon, que foi, aliás, uma conquista dos trabalhadores durante o século XIX, havia na Itália pré-fascista. Mussolini acabou com a representação paritária. A representação paritária da magistratura del lavoro, depois do Mussolini, era por cittadini esperti, que eles falavam, esse negócio aí de cidadão de notório saber, cittadini esperti, não era representante do trabalhador e outro do empregado. A representação classista acabou, mas estou só falando em questões históricas, né? Então, os eixos, a coisa mais importante da regulação do trabalho no Brasil era, o que se pensou era coletivização dos conflitos. Oliveira Viana falava, há sujeitos coletivos de direito, não há só sujeitos individuais de direito. A tradição jurídica brasileira é privatista, pensa só em termos de direito civil, pensa só em termos de sujeitos individuais de direito. Oliveira Viana falava, há sujeitos coletivos de direito, e uma preocupação imensa com o nosso aqui acesso à justiça. Vamos fazer uma comparação com o fascismo na época. O fascismo italiano, do Mussolini, estou falando do fascismo específico do Mussolini, além de retirar direitos, destruir movimentos operários, sólidos, dificultava o acesso à justiça. Para se ter acesso à justiça, os direitos individuais na Itália fascista, os dissídios individuais eram julgados nas pretorias. Os dissídios coletivos na chamada magistratura del lavoro. De 1926 a 1938, só 41 dissídios coletivos foram julgados pela magistratura del lavoro, porque tinha que passar antes pelos sindicatos. Sindicatos controlados pelo Estado fascista, né? Então, em 1932, por exemplo, segundo uma pesquisa, 80 mil conflitos foram apresentados nos sindicatos italianos. Desses, pouco mais de 2 mil foram judicializados. Então, o fascismo, ele negava o acesso à justiça, né? Bom, apesar de todo esse avanço e impacto social, do qual eu venho falando aqui, a regulação trabalhista no Brasil, ela nasceu com o que eu chamo de contrapontos, ou seja, contradições, né? Um direito coletivo do trabalho autoritário, mas que acabou valendo só para os empregados, sendo que a formulação, a vontade original do Oliveira Viana e também do Vargas era que o controle sobre os sindicatos valesse também para as associações patronais. Muito pouca gente sabe disso. Aquela estrutura sindical vertical que prevaleceu durante muito tempo, uma associação de metalúrgicos não pode ter uma central sindical. O Sindicato Metalúrgico de Belo Horizonte, a Federação dos Metalúrgicos de Minas Gerais, a Confederação dos Metalúrgicos do Brasil. Não pode se unir com os têxteis, com os gráficos. Isso foi pensado também, queria que isso valesse também para as associações patronais. A Fiesp falou, não, tirou o Oliveira Viana do Ministério do Trabalho, tirou sim, o Vargas tirou e indicou para o Supremo Tribunal Federal. O Oliveira Viana, ou seja, caiu para cima, né? Mas o Oliveira Viana não quis, porque falou que precisava de tempo para escrever a grande obra dele, e aí aceitou uma nomeação para o TCU. No TCU ele teve tempo. Não, o que eu estou falando é verdade. Foi indicado para o ministro do Supremo e falou assim para o Vargas: eu estou muito velho, presidente, para essa altura da vida estudar direito civil. Porque ele falava assim, eu sou um jus coletivista, e para fazer parte do Supremo, como nossa tradição jurídica toda privatista, tem que ser um jus privatista. Bom, aí foi para o TCU. Então, apesar desse avanço todo, houve limites também, exclusão dos rurais e dos domésticos, e a Justiça do Trabalho ficou instalada somente nos grandes centros urbanos. A fiscalização do trabalho foi tardia, a fiscalização do trabalho efetiva demorou no Brasil. Se não me engano, começou só na década de 60, se não me engano. 60. Esses contrapontos e limites formam um dos elementos do que a gente chama de modernização conservadora. Modernização conservadora é um termo, talvez vocês não tenham ouvido falar, mas para a gente que é da sociologia é um termo conhecido. Foi cunhado por um sociólogo norte-americano chamado Barrington Moore Jr.,
e significa o seguinte, significa um tipo de acesso ao moderno em que é uma espécie de compromisso entre o velho e o novo. É uma modernização em que só se atualiza o centro da sociedade, ficando a periferia relegada. Com isso, a própria modernização do centro permanece comprometida. É um termo contraditório, modernização conservadora, porque quer indicar que o próprio processo de modernização ele é conservatório, ele é contraditório. Por quê? Há uma periferia que continua, não é excluída, ela é incluída, mas de forma subordinada e fragmentada. Quando o professor Cristiano, o doutor Cristiano, aqui falou essa inclusão subordinada e fragmentada, quando o doutor Cristiano falou aqui do pessoal lá na República do Congo, que explora o tântalo, é isso. A periferia está incluída. O pessoal da periferia é excluído. Não tem exclusão, não. A periferia é incluída e é necessária. Ela é necessária, só que ela é incluída de forma subordinada e fragmentada. Bom, o Vargas, gente, essa questão da modernização conservadora, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Vargas, ele percebeu essa dinâmica centro-periferia. Lógico que ele nunca... o termo foi cunhado na década de 70 pelo Barrington Moore. Mas o Vargas, em 1943, discursando para os trabalhadores, quando do lançamento da CLT, ele disse: esses benefícios que vós estáis recebendo devem ser estendidos ao campo, senão haverá êxodo rural e superpovoamento das cidades, comprometendo a obra de valorização do homem brasileiro que essa legislação traz. Se não houver, o direito do trabalho não chegar ao campo, se não houver acesso à terra, ele falou disso também, haverá êxodo rural e superpovoamento das cidades. Impressionante, ele previu o que aconteceu. Ele previu o que aconteceu, né? Então, essa modernização conservadora, ela compromete a própria modernização do centro da sociedade. E essa exclusão, esse limite do acesso à justiça do trabalho, na década de 40, 50, estava presente só nos grandes centros urbanos. Aqui no TRT da terceira região, a justiça do trabalho estava... Tem 10 minutos. A justiça do trabalho ficava só em Belo Horizonte. Depois foi para Juiz de Fora. No final da década de 50 que começou a haver vagas do trabalho em Governador Valadares e outras cidades assim. Bom, no século XXI, os rurais e domésticos estão com direitos trabalhistas, a justiça do trabalho está capilarizada, os sindicatos estão livres, a fiscalização do trabalho, além da presença muito importante do Ministério Público do Trabalho atuando sobre direitos coletivos após a Constituição de 88. Mas há problemas ainda no acesso territorial, na efetivação dos direitos dos rurais, da efetivação dos direitos dos rurais e domésticos, na fiscalização do trabalho, na atuação sindical, na coletivização dos conflitos. Acontece que essa modernização conservadora, além dela modernizar só o centro e a periferia continuar incluída de forma subordinada e fragmentada, comprometendo, portanto, a modernização do centro da sociedade, ela configura uma lógica replicável. A periferia de um sistema, centro-periferia, ela pode se transformar em um subcentro de um sistema menor. É o que acontece se a gente considerar o sistema capitalista mundial, no qual o empresariado brasileiro é um sócio menor do capitalismo internacional, que isso veicula uma transferência interna de ônus dessa situação periférica estrutural. Quem está falando isso, gente? Quem falou isso de certa forma, não sou eu, foi um grande sociólogo brasileiro chamado Florestan Fernandes, quando construiu a sua sociologia dialogando com aquele nacional desenvolvimentista da década de 1950 e 60, que supunha, do Celso Furtado, do Eusébio, que supunha que pudesse haver no Brasil uma burguesia nacional modernizadora e progressista. Florestan Fernandes falou assim: não, isso não é possível. Quando veio o golpe de 64, Florestan Fernandes falou: vocês estavam iludidos, isso não é possível. Pela posição da burguesia brasileira no capitalismo internacional, isso veicula uma necessidade de superexploração, da superexploração capitalista. Além disso, nessa lógica replicável do centro-periferia,
há que se ressaltar que a economia produtiva brasileira, a micro, pequena, média empresa, é periferia de um sistema patrimonialista. O sistema patrimonialista aí, modesto. A parte eu posso falar um pouco, porque o meu mestrado e doutorado foi sobre isso. Eu estudei exatamente patrimonialismo no Brasil, lá no Max Weber, depois em Raimundo Fauro, Florestan Fernandes fala, Sérgio Buarque de Holanda, esses caras todos que falam. Hoje em dia tem um cara que fala contra isso, o Gessé Souza. Bom, esse sistema patrimonialista, na questão da relação entre economia e sociedade, significa o seguinte: é a instrumentalização do Estado por parte da elite. Então, o que há é uma apropriação legal e extralegal do Estado via rentismo, via tributação, forma como a tributação legal e efetiva ocorre no Brasil, né? Via monopólios, via corrupção, para as elites político-econômicas. Então, essa economia produtiva, esses micro, pequeno, médio empresários, eles sofrem com um mercado interno frágil, com crédito restrito, produtividade e inovação baixas, tributação alta e complexa. A precarização do trabalho, então, seria usada como escape? Provavelmente. Né? O acesso à justiça do trabalho mineira, que nós vamos estudar, é um aspecto da reforma trabalhista. Né? Nós vamos analisar, porém, sobre a lógica replicável centro-periferia da modernização conservadora. E a questão básica que nós vamos nos colocar: até que ponto a justificativa da indústria de ações, da litigância irresponsável para alterações processuais trazidas pela reforma, que tem mudado os padrões de litigância, sustenta-se, até que ponto é uma operação lógica chamada de distorção pars pro toto, ou seja, distorção da parte pelo todo. O que é isso? Isso é a melhor maneira de se contar uma meia-verdade. Você pega um aspecto da questão, e aumenta aquilo como se aquilo fosse um aspecto da realidade, aumenta aquilo como se aquilo representasse toda a realidade. Respondida tal questão, saberemos se o novo padrão de acesso à justiça contribuiu ou não para uma ordem jurídica justa. E aqui, só uma questão sobre o que seria uma ordem jurídica justa. Quando há algumas pessoas que leem uma frase como essa, ordem jurídica justa, aí falam assim: pelo amor de Deus, o que é justo? O que é belo? O que é verdadeiro? Vamos relativizar isso tudo aí. Né? Justo, para mim, é uma coisa, para o cara de um século atrás é outra coisa, e tudo mais. Bom, há alguns tipos de relativismo. Há um relativismo radical, para qual justo, belo, verdadeiro, esses predicados não existem. Né? Mas há um relativismo moderado, condicionado. Você pode falar que algo é justo, né, se você falar isso é justo, é belo, é verdadeiro, dentro de condições específicas e explícitas. Então, uma ordem jurídica seria justa nas condições brasileiras, na nossa opinião, se aproximasse dos princípios do direito do trabalho e da Constituição da República. Bom, para ver isso tudo, nós vamos, eu já estou me aproximando do final, nós vamos tentar fazer, eu estou trabalhando nisso para fazer uma amostragem para, exatamente como eu disse, tentar levantar essas questões que o Dr. Marcelo falou aqui, sobre periculosidade, se a demanda se as ações caíram, a desistência, a denúncia. Nós vamos fazer uma amostragem, né, uma amostragem aleatória simples, ou então sistemática, uma amostragem aleatória simples. Você pega uma população e faz uma escolha aleatória completa ali. Uma amostragem aleatória sistemática, você analisa através de intervalos pré-definidos, cujo tamanho é sorteado também e cujo número inicial é sorteado. Uma amostragem ideal para a gente ver isso, eu falei aqui que é fundamental que essa base de dados seja bem feita. Por isso, eu converso com o Dr. Rodrigo lá, o Dr. Rodrigo fica me vendo lá mexendo lá na escola judicial, fala: Dr. Rodrigo, essa base de dados tem que ficar bem feita, porque se ficar bem feita, isso aqui, uma base de dados bem feita, bem amostrada, é um tesouro. É verdade. Porque a amostragem ideal, amostragem de pesquisas, eleitorais, por exemplo, intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2%. Então, eu trabalhei, por exemplo, até agora,
com esses dados que eu passei para o doutor Marcelo, eu peguei janeiro a setembro de 2017, janeiro a setembro de 2018. Janeiro a setembro de 2017 nós temos 181 mil processos. Para você trabalhar com essa margem de 2% e com intervalo de confiança de 95%, você tem que pegar 2.350 processos, cerca de 4.720 processos. Isso, como a seção de pesquisa sou eu, não é possível eu analisar 4.720 processos. Uma amostragem possível e aceitável seria uma margem de erro de 3%, que a gente teria 752 processos para 2017 e 754 para 2018. O máximo tolerável seria um erro de 5%, com 767 processos no total. Já ficaria um pouco mais fácil, demoraria menos semanas ou menos dias. Quando eu falo disso, é a amostragem com 95% de intervalo de confiança e 3% de margem de erro, eu quero dizer um exemplo para vocês. Os pedidos de dano moral, vamos dizer que eu acho, os pedidos de dano moral caíram 50%. Então, há 95% de chance deles terem caído efetivamente entre 47% e 53%. Tá? Isso significa a margem, a atuação do intervalo de confiança e da margem de erro. Se você pegar 5% de margem de erro, 95% de chance deles terem caído entre 45% e 55%, está errado aqui, 55%. Nós vamos tentar trabalhar com a margem de erro de 3%, para eu pegar uns 1.500 processos, e aí vai ficar uma amostragem bem feita. Agora, é importante para isso também que você defina os estratos, porque a gente faz uma amostragem aleatória, e aí, por exemplo, é nisso que eu estou trabalhando agora. Você, desses 181 mil processos de 2017, 50 e poucos mil são da jurisdição de Belo Horizonte. Eu vou passar rapidamente aqui, se tiver tempo. Por exemplo, 9 mil são da jurisdição de Betim, 3 mil da jurisdição de Pedro Leopoldo, está aqui, da jurisdição de Pirapora, 700. É importante que você faça os extratos por jurisdições, que você faça os extratos por classe processual, sumaríssimo, ordinário, algumas outras que são as principais, algumas outras também como consignação de pagamento, que você levante a liquidação extrajudicial, que em 2017 praticamente não existia, e esse ano, só de janeiro a setembro, já são quase 2.000 ações no TRT, nas vagas do TRT. É importante que você tenha esses extratos definidos e a proporção deles, para quando você fizer a amostragem aleatória, você vê se isso está representativo ou não. Aí você tenta fazer uma amostragem sistemática, você tenta fazer uma amostragem de outro tipo. Então é importante definir os extratos e sua proporção na população total, entendeu? Saber assim, 2018 teve, isso é um dado, 2018 de janeiro a setembro, o sumarismo foi para 58%. Na amostragem, quando a gente pegar de forma aleatória, os processos sumaristas tem que ter mais ou menos isso, senão a gente vai ter que definir um outro tipo de amostragem. E essa amostragem é base para essa e para outras pesquisas. E a pesquisa também que a gente vai fazer não envolve só a amostragem. Por exemplo, a questão da liquidação extrajudicial, que é uma questão que está na ordem do dia aí, a gente não precisa fazer isso. Por que eu não faço, só mais para terminar aqui agora, por que eu não faço uma amostragem feitas, por exemplo, vamos dizer, a vara tal tem 1.800 processos em 2017, então ela tem 1% dos processos. Por que eu não vou lá nesses 1.800 processos e faço uma amostragem desses 1.800 processos? Porque o tamanho da amostra teria que ser imenso. Para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui para mim, eu fiz uma tabelinha aqui. Na estatística, quanto maior o tamanho da amostra, mais fácil, menor a margem de erro, é algo contraintuitivo. Se você tiver uma amostra de 500 indivíduos, no nosso caso 500 processos, por exemplo, para você pegar uma pesquisa com 2% de margem de erro, intervalo de confiança de 95%, que essas são as pesquisas eleitorais, por exemplo, em 500 processos, sabe quantos a gente tem que mostrar? 414. Em 500, a gente tem que fazer a amostra de 414. Isso significa o seguinte, você tem que mostrar quase tudo. Então, populações muito baixas, várias com 1.000 processos, 2.000 processos,
3 mil processos. Para você fazer uma boa amostragem, você tem que pegar uma proporção muito, muito alta dos processos. Não vale a pena. Eu prefiro fazer essa amostragem aleatória geral e depois, tendo noção da proporção dos extratos, você vê se essa amostragem está fidedigna a isso. Bom, eu agradeço, teria mais alguma coisa para passar aqui em termos de tabelas, mas em vista do tempo, eu agradeço a vocês, muito obrigado. Agradeço muito ao Rubens, não só pela palestra, mas por ter topado um trabalho desse tamanho num prazo tão curto. É impossível, qualquer um que conheça um pouco de metodologia da pesquisa científica, é impossível se realizar uma pesquisa dessa no prazo de um mês, porque tem um mês que eu estou envolvido disso, e mesmo assim, todos os dados que vocês viram, né, que foram utilizados na palestra do Dr. Marcelo, ele que levantou. E é um trabalho que não acabou, é um trabalho que só começou. Em um mês você só começa o trabalho. Então, agradecer muito, né, por essa disposição, e porque eu acho que qualquer pessoa entraria em parafuso, né, mas eu falei, não, vamos ver o que dá para fazer em um mês para a gente poder subsidiar a palestra do Dr. Marcelo. Mas isso é um tema riquíssimo, é um tema, inclusive, que interessa a própria ENAMAT. A ENAMAT está muito interessada em Brasília e nós vamos prosseguir nessa pesquisa.